Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 1 Timóteo 6, do 6 ao 8. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Hoje, eu venho aqui para mais uma reflexão na palavra do Senhor. Hoje eu quero convidar você a meditar comigo nesse contexto no Novo Testamento, no livro de 1 Timóteo, onde fala sobre os falsos ensinos e as riquezas verdadeiras, onde é exemplificado para a gente como muitos ensinos são errados e nós estamos vivendo isso. A ideia hoje é que nós meditemos o quanto nós pecamos por não saber viver em contentamento. Olha, nesse contexto aqui, o autor, ele iniciou falando sobre os verdadeiros ensinos e os ensinos errados. Ensinos esses que muitas das vezes nos faz acreditar que nós devemos buscar uma mensagem de prosperidade, que tudo afaga o nosso ego. E muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas que usam a palavra do Senhor e levam esse tipo de mensagem, que devemos prosperar, que devemos buscar, as nossas necessidades. E muitas das vezes essas mesmas pessoas não ensinam sobre a mensagem da cruz, sobre o verdadeiro evangelho. O intuito dessa mensagem de hoje é convidar você a olhar para si mesmo, é perguntar para si mesmo se Deus está falando com você, se essa mensagem se aplica à sua condição, o quanto você tem se contentado com o que Deus tem feito na sua vida. Muitos de nós estamos tão influenciados por essa sociedade, e aí eu vou dizer a vocês, muitas das vezes nós vamos precisar buscar em Deus um olhar espiritual para perceber como o inimigo está nos cegando e cegando a geração. Essa geração é uma geração extremamente consumista, que não consegue mais construir valores internos, tesouros e riquezas verdadeiras vindas dos céus. E por ser geração tão vazia por dentro, elas precisam consumir para se preencher. Dentro disso tudo, o inimigo de nossas almas nos conduz a fazer inúmeros pecados, a cometer inúmeros pecados através simplesmente de uma simples influência. O consumismo, esse excesso necessário, constante de estar comprando coisas, tendo coisas, nunca estamos satisfeitos e com isso nós não nos estamos contentes, nós não nos contentamos. Quantos de nós, ao invés de agradecer a Deus por ter um teto, por ter comida, por ter roupa, por ter saúde, nós reclamamos. Estamos murmurando porque ficamos comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas que também são consumistas. E esse excesso de consumismo e influência faz com que nós sejamos mais vaidosos e mais orgulhosos e mais competidores e menos contentes. Nós não somos gratos pelo que temos. Estamos o tempo inteiro correndo atrás de mais e mais e mais. E quantos desses ensinos que nós vemos por aí que quer ensinar esse caminho da prosperidade, na verdade cria em nós uma idolatria ao dinheiro, uma idolatria à vaidade que nos afasta de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Meu irmão e minha irmã, não é pecado que nós trabalhemos para conseguir suprir as nossas necessidades e muitas das vezes preencher em nossa vida algumas lacunas que nós precisamos. Mas é pecado nós termos um excesso
muito grande de vaidade, ambição, luxúria. Esse tipo de pecado vem justamente através dessas influências que nós estamos recebendo. Nesse contexto aqui, Timóteo fala sobre os falsos ensinos e as riquezas verdadeiras. Se nós formos preenchidos, se a nossa alma for preenchida pela palavra do Senhor, e eu não estou falando de religiosidade, mas estou falando de valores verdadeiros, de um relacionamento profundo com Deus, onde você caminha numa frequência divina. O que é uma frequência divina, Inara? É uma frequência onde o seu coração está sempre cheio de amor, generosidade, gratidão, onde você verdadeiramente sente uma alegria em sua alma, onde você tem paz. Todas essas riquezas são construídas dentro de nós, não são algo que a gente compra no mercado, na loja, a gente não pede isso pela internet. Isso é construído através de um relacionamento com Deus, aprendendo a palavra do Senhor, aplicando em nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós passamos a viver uma nova realidade, não ficamos extremamente necessitados de status. Olha, presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu acabei de ler para você um versículo que ele diz claramente que a nossa devoção ela deve ser acompanhada de um contentamento. O que é esse contentamento? É uma riqueza espiritual, porque Deus nos dá a graça o suficiente para a gente se contentar. O que isso significa, Inara? Significa que quanto mais a gente é influenciado, mais a gente pensa que as coisas devem ser daquela maneira. Eu vou ser um pouquinho mais clara, presta atenção. Para onde você olhar, ali você vai depositar o seu coração. E aonde você depositar o seu coração, ali você vai guardar os seus tesouros. Jesus fala isso na Bíblia. Olha, quando você olha para Deus e olha para a palavra de Deus e para os tesouros dos céus, você começa a preencher a sua alma da verdadeira riqueza, aquela que ninguém pode te roubar. E com isso, você se torna uma pessoa tão preenchida da presença de Deus que você não sente necessidade de ficar o tempo inteiro se enchendo de coisas superficiais, agindo como alguém que nunca está contente nem com a casa, nem com a roupa, nem com o cabelo. Nós estamos vivendo numa geração assim. Essa geração ela é tão superficial que troca tudo. A geração que não tem mais nada que é natural. A geração que precisa o tempo inteiro mudar o corpo, o cabelo, a unha. Pessoas que precisam trocar de casa, carro o tempo inteiro. Pessoas que querem ficar constantemente viajando, se envaidecendo. Nós não podemos ficar nos sentindo para baixo. Nessa geração a gente tem que estar sempre por cima, é um excesso de orgulho, eu sou melhor que o outro, eu estou no mesmo patamar que o outro, se o outro compra eu também compro, se o outro tem eu também tenho, se o outro viaja eu também viajo, se o outro faz eu também faço, e nessa competição constante nós alimentamos luxúria, ambição, vaidade, orgulho, nós vivemos com o pensamento aprisionado na idolatria ao dinheiro, porque nós precisamos trabalhar mais para comprar mais, para ter mais, e no final das contas nunca estamos preenchidos, mas estamos sempre insatisfeitos, estamos sempre infelizes. Pessoas que não conhecem os verdadeiros tesouros, esses tesouros que nós só conseguimos com a presença de Deus, com o ensino do Senhor. Aqui nesse contexto, o Timóteo diz o seguinte, ele diz, olha, nós temos que estar satisfeitos porque temos alimento e roupa, isso deve nos deixar contentes. Agora eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo, olha, você pode dizer para mim, mas Inara, eu não vou ficar contente só com... A vida não é só roupa e comida. A vida é muitas outras coisas. Eu concordo com você que está me ouvindo. Mas quando Timóteo disse isso, ele quis dizer, não se envaideça e fique se tornando um consumista constante, onde nada te satisfaz, onde nada te faz ser uma pessoa contente. Perceba, hoje as pessoas têm tantas coisas e mesmo tendo tantas coisas, elas vivem entristecidas, com a alma abatida. Pessoas que vivem constantemente sofrendo emoções negativas, opressões malignas, porque nada que é comprado é o suficiente, nada que é feito é o suficiente. Quantas e quantas pessoas, olha, eu vou falar por mim mesma, eu vejo na internet mulheres muito bonitas, com cabelo comprado, com unha comprada, com corpo comprado, com status, com muita vaidade, mas que são tão vazias na alma. Pessoas entristecidas, quantos casos a gente vê de pessoas que se suicidam, e você olha e ainda fala assim, nossa, mas era tão bonita, era mesmo, era bonita, investia em tudo que era do lado de fora, mas em nada que era do lado de dentro. Meu irmão e minha irmã, hoje o convite a você é que você medite o quanto você vem pecando por não saber viver em contentamento. O que é contentamento, Inara? É entrar numa frequência de gratidão, porque Deus nos deu o fôlego de vida, porque acordamos mais um dia enquanto muitos não puderam acordar e foram destruídos.
Porque estamos com saúde enquanto muitos estão no hospital, muitos até acometidos de equipamentos porque não conseguem respirar. Nós temos pulmões que funcionam, nós temos, sabe, um estômago que recebe o nosso alimento e faz a digestão. Quantas pessoas não podem comer, tem que ficar usando sonda, quantas pessoas têm que usar tanto tipo de equipamento porque já não tem mais saúde. E nós temos saúde porque Deus nos protege, porque Deus cuida de nós, porque Deus supre as nossas necessidades. Mas quantas vezes nós estamos tão envaidecidos por essa geração, e essa geração que está cometida por uma influência maligna de vaidade, de luxúria, idolatria ao dinheiro constantemente, essa ideia de prosperidade enganosa que nos leva a amar o dinheiro. Olha, nesse mesmo contexto, sabe, Timóteo diz claramente sobre o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora, que eu quero finalizar a mensagem. O inimigo, ele tá tomando, sabe, tornando a gente pessoas vazias por dentro. Pessoas que precisam o tempo inteiro ficar comprando coisas para nos sentir melhor. Mas não importa o quanto a gente compre, a gente não consegue se sentir melhor se nós não preenchemos a nossa alma de Deus. Você já ouviu dizer que existe um pedaço dentro de nós, um espaço dentro de nós que só cabe Deus, que só Deus pode preencher? Pois é, não adianta comprar unha, cabelo, carro, casa, não adianta fazer viagem, não adianta ter a roupa mais cara, não adianta acumular dinheiro e bens, não adianta postar fotos e se sentir uma pessoa tão vaidosa nas redes sociais, se o espaço de Deus está vazio em sua alma. No final de tudo, você vai olhar para si mesmo e não vai se sentir contente, vai se sentir insatisfeito, vai olhar e vai bater uma tristeza e você não vai saber explicar o que está faltando. Então eu quero dizer a você hoje que é necessário que a gente busque um contentamento. E aí você me diz, Nara, mas o que eu devo fazer a partir de agora? A partir de agora você precisa meditar no quanto você recebe graça da parte de Deus. Você tem alimento, você tem roupa, você tem um teto sobre a sua cabeça, você tem saúde. Então as demais coisas podem ser ajustadas. Não é necessário que você tenha a roupa mais cara. Não é necessário que você, nesse Natal agora de final de ano, você faça a viagem mais cara ou que você tenha as coisas mais envaidecidas. Não é necessário. É necessário que você tenha Jesus no seu coração, para que você tenha um contentamento, sabe? A alegria do Espírito Santo é algo inacreditável. Você já viu essas pessoas que muitas das vezes não têm nada, mas que sorriem de graça, sorriem sem medo, porque elas estão preenchidas pela presença de Deus? É isso que se trata, os tesouros dos céus, aqueles que ninguém pode te roubar. Não adianta nós nos enchermos de coisas externas se nós não cuidamos da nossa alma. A mensagem de hoje é um convite a mim, é um convite a você, para que nós possamos aprender a caminhar em gratidão, contentes com o que Deus já vem fazendo. Muitas das vezes nós estamos infelizes porque só olhamos para aquilo que nos falta e não olhamos com gratidão para aquilo que já temos. A ideia hoje é que você olhe e perceba que o convite é que quando nós falarmos de Deus, a gente entenda que a mensagem é sobre a cruz, é sobre o sacrifício de Jesus, é o preço que ele pagou para nos dar os tesouros dos céus. E quantas vezes nós negligenciamos esses tesouros e ficamos correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas que muitas das vezes nós gastamos o nosso tempo, energia e saúde para ter, e depois são coisas roubadas, destruídas, que nós perdemos ao longo da vida. Que nós possamos hoje verdadeiramente buscar as riquezas que não nos são roubadas, mas que são eternas, que Jesus nos entregou. Que hoje nós possamos buscar o contentamento. E Nara, o que eu vou fazer para encontrar o contentamento? Você vai orar mais por si mesmo, vai olhar mais para aquilo que você tem, mudar a sua percepção das coisas, perceber o quanto você é abençoado e abençoada por ter saúde, por ter roupa, por ter alimento, por ter um teto sobre a sua cabeça, por ter familiares que te cercam, por receber o amor daqueles que te cercam, por estar respirando com pulmões que não precisam de um equipamento, por ser uma pessoa que caminha com as próprias pernas e não depende de uma cadeira de roda,
por ser uma pessoa que nesse Natal, nesse final de ano, vai poder passar com os familiares, vai poder ter um pão à mesa. Que nós possamos nos contentar em ter tudo que o Senhor Jesus nos dá de mais precioso, os tesouros que ninguém pode nos roubar. Se você ainda não sente que tem esse tesouro, eu convido você a fazer um propósito pela sua própria alma. Ore para que Deus comece a te entregar o que você precisa, se é amor, se é paz, se é generosidade, se é alegria. O que você está precisando, peça a Deus. Fale, Senhor, eu quero que o Senhor me preencha dos tesouros dos céus para que eu não precise dos tesouros terrenos, para que eu não idolatre o dinheiro, para que eu não corra atrás de vaidade, para que eu não seja uma pessoa ambiciosa e vaidosa, orgulhosa, mas que eu possa abrir os meus olhos espirituais e agir conforme a sua vontade. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero nos apresentar na sua presença nesse momento, pedindo ao Senhor que vá de encontro a essa pessoa que está ouvindo, que venha de encontro a mim. Deus, nós precisamos da sua ajuda. Estamos vivendo numa geração, Senhor, que o tempo inteiro o inimigo usa as circunstâncias para nos tornar vaidosos, consumistas, para nos tornar orgulhosos, competidores, para nos fazer, Senhor, ficar o tempo inteiro insatisfeitos. Senhor, nós estamos numa geração que nada nos preenche, mas eu sei que a sua presença nos preenche, que os tesouros que o Senhor tem para nós é eterno. Então nos ajude, Senhor, a valorizar o que o Senhor tem para nós. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Tire esse excesso de vaidade, excesso de orgulho, excesso de consumismo, Senhor. Tire de nós essa influência maligna e abra os nossos olhos para reconhecer o quanto somos abençoados, o quanto devemos ser gratos. Nos ensine, Senhor, a ter gratidão. Derrame sobre nós a tua graça. Que a partir desse momento, Senhor, tomemos um novo posicionamento. Um posicionamento de ser grato por tudo aquilo que o Senhor já fez e está fazendo por nós. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.